Uma estrada sólida, página 121. Sola Escritura. Esses são apenas alguns exemplos para provar que a palavra revelada não é tão revelada assim. Um dos princípios da reforma protestante está sendo negligenciada por alguns evangélicos. O resultado não pode ser bom. Caminha-se em muitos caminhos a semelhança à igreja da Idade Média. Em alguns segmentos, a semelhança aumenta quando não se pode questionar a interpretação da liderança sem sofrer o anátema de caído apóstata. Na expressão latina sola scriptura, os reformadores rejeitaram a autoridade das tradições eclesiásticas e das supostas novas revelações do Espírito Santo, e restabeleceram as Escrituras como a única regra de fé e prática, como única fonte autoritativa em matéria de doutrina e prática eclesiástica. Em Salmo 119, versículo 105, encontramos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Versão NVI. Os bereanos, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17, 10, 11, versão NVI. A menos que a igreja brasileira acorde para esses princípios, a coisa só tende a piorar. É preciso orar para que Deus desperte os bereanos dessa geração. Chega de terreno pantanoso da interpretação alegórica. É preciso caminhar na estrada sólida da palavra, estudada em seu texto e contexto. Texto e contexto. Usar um texto bíblico ou qualquer texto isoladamente, sem considerar o seu contexto, sempre traz problemas e pode distorcer o sentido do que realmente foi a intenção da mensagem daquele texto. Espera-se que em poucas palavras ficou claro ao leitor o perigo disso. O contexto bíblico imediato e o contexto amplo. O contexto bíblico imediato é aquele que vem antes ou após o verso lido. Este deve ser cuidadosamente estudado. Os vários parágrafos anteriores e posteriores, se possível, incluir na leitura também alguns capítulos antes ou depois do que está sendo lido. Contexto remoto. Procurar estudar o contexto do livro, o assunto do livro, observar o contexto social e político do autor. Tudo é importante para uma melhor compreensão. É importante compreender o estilo literário usado pelo autor. A interpretação literal busca entender as palavras e sentenças das Escrituras em seu significado normal. Deve levar em consideração relacionamentos gramaticais, o contexto histórico e o contexto literário. A revista Ultimato, de janeiro de 2011, traz uma abordagem sobre o assunto com o título de A Espiritualidade no Evangelicalismo Brasileiro, Conceitos, Características e Consequência. Abre aspas. Na espiritualidade mística, tudo o que é objetivo é visto com desconfiança. Assim há pouco lugar para o racional. Destarte, a teologia não recebe a devida atenção. E na prática, a própria palavra só é aceita quando toca o emocional do indivíduo, pois para este o que importa é se a mesma lhe traz alívio. A doutrina torna-se secundária. A questão não é mais conhecer a verdade, mas sim obter dela benefícios. Se a verdade não traz alívio, não torna o indivíduo mais feliz, esta não o interessa. Fecha aspas. Perfeita explicação da realidade.
Não interessa a verdade, sim um resultado. Trata-se de um pragmatismo espiritual e o pior, que o resultado nem sempre é o que se esperava, gerando com isso frustrações como consequências danosas na psique do indivíduo. O evangelicalismo brasileiro. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, aprende-se que o estudo da Bíblia livra o homem de cometer erros. Em Romanos 15, 14, o que foi escrito é para o ensino. Além do próprio testemunho bíblico sobre a importância de estudá-la, conta-se com o testemunho do mercado. Ela é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Só o fato de ser o livro mais vendido do mundo já é relevante que o estude ou que o leia. Ainda assim, o fato de maior peso para que se estude a palavra ou a Bíblia é porque é a palavra de Deus comunicada ao homem. É a luz para a caminhada do cristão. De acordo com Lopes, abre aspas, quanto mais a lemos, mais ela nos examina, quanto mais mergulhamos nela, mais ela nos percrusta. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardados nós somos do mal, fecha aspas. A Bíblia consegue transformar as pessoas, de acordo com Cury, Apud Novais 2016. Ele se considera ter sido um dos maiores ateus que já pisou na terra. Hoje ele testemunha sua crença em Deus ao estudar a respeito de Cristo. Uma ênfase exagerada na experiência e nas emoções, alegam muitos que sequer tenham nascido de novo e, portanto, engano, ou melhor, corrigindo, uma ênfase exagerada na experiência e nas emoções enganam muitos que sequer tenham nascido de novo e, portanto, basta a decepção chegar a desistir. O número de desigrejados tem aumentado e, pior, o ateísmo tem ganhado como seus adeptos ex-cristãos de todos os níveis que se tornam militantes contra a igreja em suas redes sociais. A igreja brasileira tem sido conduzida, em muitos casos, por líderes que sequer leram toda a Bíblia. E por quê? A resposta não é a cultura da não leitura, e sim, pode até contribuir, mas, na verdade, é a cultura do evangelicalismo fundamentado nas experiências. O resultado não poderia ser diferente. Igrejas cheias de membros imaturos que são facilmente levados por qualquer vento de doutrina. Abre aspas. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Fecha aspas, Efésios 4:14. Exemplo disso são os iluminados. Exemplo disso são os olhos iluminados de Geraldo Novaes. Fundamentado numa suposta revelação, esse líder tem ganhado inúmeros seguidores que pensam que agora descobriram a verdade. As heresias ensinadas por ele e outros têm demonstrado o terreno fértil que é uma mente focada na suposta nova revelação. A sede busca pelo novo pode, no entanto, apontar para outro lado, a ausência do fervor em muitos lugares que têm uma boa ortodoxia, mas relaxaram no fervor. Não ir além do que está escrito. Ao contrário do que ensina os adeptos do além da letra,
O apóstolo Paulo nos orienta a não ir além do que está escrito. Entretanto, não é tão fácil entender a que Paulo se refere no texto. Há quem defenda que ele estaria, como era seu costume, lançando mão de um provérbio daqueles dias. O que se firmava em um contrato não deveria ser questionado, gerando confusão. Logo, para esses, a advertência era para não ir além do acordado no contrato. Se assim for, podemos dizer que a Bíblia contém os direitos e deveres dos cristãos, não cabendo ir além para buscar algo novo que pode e de fato gera confusão e discórdia entre os irmãos. Trazer novas revelações para o corpo de Cristo baseado em especulação filosófica além da letra é um perigo. A revelação plenária está escrita e não deve ser alterada. Ao contrário do que ensina o Rema, Jesus disse a Satanás, abre aspas, vai-te porque está escrito, fecha aspas. O que isso nos ensina é que nossa autoridade deve repousar no que está escrito. Se o que verbalizamos não estiver consoante ao escrito, nada adianta. Não devemos julgar a verdade por meio do que sentimos. Esse erro é cometido pelos santos dos últimos dias, entre parênteses mormons, além de a seita ter sido fundada baseada numa suposta visão, aconselho os evangelizados a sentirem no seu coração se é verdade o que ensinam. Aversão à teologia. Quando se observa o momento em que muitos têm procurado fazer uma leitura bíblica buscando uma experiência espiritual, o que não é um problema, o Espírito Santo ilumina a leitura bíblica e não poderia ser diferente. Todavia, a ausência de métodos ou o mau uso deles podem levar o leitor a uma confusão e até mesmo colocá-lo como refém de ensinos perniciosos do ponto de vista da doutrina cristã, seja por influência de outros ou até mesmo por uma suposta experiência espiritual. A alerta do apóstolo Paulo parece ser negligenciada ao longo do tempo e o outro evangelho tem sido semeado em muitos terrenos, dando origem às mais diversas seitas. Torna-se então cada vez mais necessário serem avaliados os métodos no que tange suas consistências e seus impactos na vida da igreja. Um erro pequeno hoje, se não corrigido, pode levar outro maior no amanhã e, consequentemente, a heresia e a apostasia. A Bíblia revela o caráter de Deus e a condição do homem caído e como este homem, alcançado pela graça de Deus, pode ser resgatado e viver uma vida confiante em um Deus amoroso, poderoso, justo e soberano, que conduz a história humana para um desfecho onde o mal será completamente eliminado e o homem redimido viverá eternamente em um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. A igreja vitoriosa é aquela que aprendeu a escutar o Espírito Santo, sendo por ele consolada, aconselhada, corrigida e fortalecida. Abre aspas. Nós não usamos estudo bíblico. Estudo bíblico não é nosso ministério. O nosso ministério é revelação. Vamos naquilo que vai além da letra. Fecha aspas, entre parênteses, gueiros. Percebe o perigo disso? Assim como é importante que se estude a palavra, também é importante que se ensine a palavra, como atesta a própria Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3,16, e também Timóteo 1, 9, e também 1 Timóteo 4,13. O propósito é que não sejamos mais como crianças facilmente conduzidas ao erro pela astúcia de homens que não têm o temor de Deus, como advertiu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15.
Certa vez, Jesus, respondendo aos religiosos de seu tempo, lhes fez uma pergunta: que está escrito? Como lês? Lucas 10, 26. Nota-se uma direção importante nessa pergunta. É fundamental conhecer o que está escrito, mas é possível que, conforme as possíveis leituras, dependendo dos métodos interpretativos utilizados, podem chegar a conclusões diferentes. E isso é um problema, principalmente quando se distancia daquilo que o texto propõe realmente a ensinar. Apesar de existirem tantos métodos, eles não oferecem uma leitura sem possibilidade de erros interpretativos, devido às suas próprias limitações, visto que são métodos criados por homens também limitados. Sendo assim, deve interpretá-las consciente da limitação, portanto, a possibilidade de se equivocar em algum ponto. Faz necessário que se compreenda que, ao ler o texto bíblico, deve estar na dependência do Espírito Santo para receber a iluminação, visto estar diante de um livro inspirado por ele. Todavia, nem sempre é fácil entender quando a mente humana de fato está sendo guiada pelo Espírito Santo. E nesse caso, para evitar os deslizes de interpretação, os métodos podem e são importantes. O método alegórico, segundo Silva, é o mais antigo, tendo origem no platonismo e no judaísmo helenista, representado por Filo. O problema desse método é quando aqueles que dele se utiliza não o enxerga simplesmente como um método de interpretação, portanto passível de erros, mas creem que chegam a tal interpretação por uma revelação divina daquilo que está por detrás das letras. Este intérprete não se prende a qualquer método científico e se lança no que eles chamam dependência total do Espírito Santo para lhes revelar a interpretação das Escrituras. O leitor pode estranhar, mas existem pregadores que, para pregar, sequer leem o texto em questão. Apenas oram e esperam que o Espírito Santo lhes dê a mensagem. Por mais estranho que possa parecer, trata-se de uma realidade em algumas igrejas. Por uma suposta revelação, pratica-se uma exegese, capaz de conduzir o leitor em uma viagem que o distancia e muito do texto bíblico, fazendo recuar sempre que preciso para seguir em busca daquilo que se deve sempre ser o interesse de todo cristão, a busca pela verdade. A solução seria desprezar as experiências reais que cada crente tem com o Espírito Santo e levá-lo à busca consciente pelas verdades bíblicas, mediante métodos consistentes e por meio da própria palavra provar os espíritos. Abre aspas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, fecha aspas, 1 João 4:1. Sim, não há dúvida que existem péssimas teologias, se o objetivo de quem estuda é a busca pela verdade. Todavia existem boas teologias que buscam bons métodos de estudo. Não há por que jogar a criança fora da bacia porque a água está suja. Condenar toda a teologia devida à teologia liberal e outras é um erro grave. Condenar a filosofia quando seu método alegórico tem influência filosófica é incoerente. A importância da teologia na atualidade. A teologia como ciência, cuja finalidade se percebe pela etimologia da palavra, sempre será importante na vida da igreja, mesmo que alguns não a percebam como tal. O pragmatismo tem se colocado na contramão de uma teologia saudável. A busca pelo crescimento imediato por parte de alguns líderes
somado à busca pelas respostas imediatas por parte dos fiéis, tem levado muitas igrejas a não se importarem com o conhecimento teológico. A palavra teologia tem origem no grego theos, entre parênteses Deus, e logos, entre parênteses palavra, discurso e razão. É uma ciência comprometida com o estudo de Deus e das questões a ele relacionadas por meio da razão. Sendo assim, o seu objetivo é trazer ao homem o conhecimento de Deus. Isso não significa que o homem simplesmente por meio da sua razão possa conhecê-lo, mas Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, se revela na razão do homem. Conhecer Deus e tudo o que com ele se relaciona entre todos os saberes adquiridos pelo homem, esse tem a primazia. Segundo o texto bíblico, o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa afirmação foi feita por Jesus quando estava sendo questionado pelos fariseus e saduceus, conforme Mateus 22, 29. Pedro, também falando das Escrituras, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sabendo que o próprio Cristo chamou a atenção para a importância de se conhecer as Escrituras, por que então a teologia é vista com suspeita por crentes? E muitos deles sinceros. Para esses, uma ciência focada na razão tende-se a provocar no homem, com o tempo, um esfriamento na vida espiritual. Creio que isso acontece quando o estudioso da teologia, ao apoiar-se no campo da razão, esquece-se do elemento fé, fundamental não somente na vida do teólogo, mas de todos os cristãos. Nas palavras de Jesus, o homem erra por não conhecer as Escrituras. E Pedro afirma que esta não foi produzida por vontade de homem, mas pela ação do Espírito Santo na vida desses. Então a ação se dá pela fé. O homem que submete a sua consciência à direção do Espírito Santo poderá trilhar o caminho da teologia sem risco de esfriar ou desviar-se. A teologia é razão e fé. Tira a fé da teologia e perderá o sentido de sua existência, pois Deus é mistério e a fé também. Se tirar a razão para estudar as Escrituras, cairá no fanatismo e cometerá heresias. A fé está ligada à experiência do cristão. Atualmente, muitos estão em busca de experiências. Não há nada de errado nisso, desde que essas sejam resultados do poder de Deus. O documento que atesta se o poder vem de Deus são as Escrituras Sagradas. Paulo adverte quanto ao perigo do outro evangelho. Ainda admoesta a Timóteo quanto ao benefício de saber as sagradas letras para conduzi-lo à salvação em Cristo pela fé. Abre aspas, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Fecha aspas, 2 Timóteo 3,15. Mas, mais uma vez, se percebe no texto bíblico a importância do conhecimento e a fé andarem juntos no processo da salvação. Atualmente, o relativismo e o materialismo têm influenciado a vida cristã. Isso tem distanciado muitos da essência do Evangelho, tornando assim cada vez mais necessário que o homem se volte para fundamentos bíblicos. Por isso, a importância da teologia hoje. Se por um lado a ausência da teologia como ciência pode provocar o desvio doutrinário, o mesmo acontece com uma teologia mal trabalhada. Quando me refiro à teologia como ciência, porque não existe uma ausência de teologia em qualquer segmento religioso que se propõe a estudar e conhecer a Deus, uma vez que o próprio nome teologia refere-se ao estudo de Deus. Entretanto, a teologia científica requer métodos científicos para a sua realização. Vivemos num momento de confusão teológica. Os meios de comunicação têm propagado doutrinas das mais diversas
algumas que se distanciam muito do teor evangélico. Assim o crente fica perdido em meio a tantas informações que por vezes chocam contra o ensino recebido na instituição em que se congrega. Daí a importância do líder bem preparado teologicamente para ordenar a mente confusa dos cristãos a partir de uma boa explicação teológica. Membros frustrados, membros isolados, apóstatas. Não são poucos os frustrados com o sistema religioso e com razão. Na maioria das vezes, no entanto, a igreja precisa se posicionar combatendo os abusos e não permitindo que membros isolados ganhem terreno na luta contra o sistema de modo geral. Quando se coloca contra todo o sistema religioso, se coloca contra o ensino bíblico e, portanto, contra Deus. Isso pode parecer absurdo, mas, segundo a Bíblia, o sistema religioso foi criado por Deus. Israel tinha seu sistema de culto, do qual o próprio Cristo fez parte. Vale ressaltar que havia os corruptos no tempo de Cristo, mas ele não combateu o sistema religioso, e sim os corruptos do sistema. Quando Cristo cumpriu a lei de Moisés, um novo sistema foi criado para ser vivido pela sua igreja. Isso encontramos em Hebreus capítulo 9, versículo 11, que diz assim: E assim Cristo veio como sumo sacerdote, mas de um sistema melhor. Ele entrou no santuário celestial através do tabernáculo maior e mais perfeito, que não é feito por mãos de homens, que não faz parte deste mundo material. E uma vez por todas, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, garantiu-nos uma salvação eterna. Certa vez li algo que não me lembro de onde, mas que é muito interessante compartilhar. Abre aspas. A teologia da prosperidade tem uma porta larga na frente da igreja, por onde entra uma multidão de necessitados, e outra nos fundos, por onde sai uma multidão de decepcionados. Fecha aspas. Sim, são muitos os feridos decepcionados que precisam ser tratados e não abandonados. Além dessa teologia, tem o legalismo, os falsos dons que não cumprem e ainda guiam muitos para uma posição que lhes causa feridas. Os traumas são muitos. Pessoas deprimidas pelo sistema corrompido. Muitos são membros isolados à procura de um espaço melhor. No entanto, existem aqueles que são verdadeiros apóstatas. Negam veementemente a necessidade de congregar entre os irmãos. Negam assim os dons ministeriais. Abre aspas. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da segunda vinda. Fecha aspas, a Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Esse é o grande perigo. Os frustrados e feridos que se isolam e não são cuidados podem cair nessa armadilha. A soberba de alguns desigrejados. A carta aos Hebreus trata da apostasia e adverte do perigo de deixar a congregação cristã. E é importante ressaltar que não se trata de uma denominação, e sim do ato de congregar como igreja. É verdade que muitas das falhas apontadas por eles têm fundamento. E dizem não congregar devido às falhas do sistema religioso. Buscam justificar suas atitudes fora, quando deveriam buscar em si próprios. A soberba não os permite enxergar a falha em nós. Ela sempre vai estar no outro. Ao decidir não congregar devido à falha dos outros, está dizendo com tal atitude que é melhor a tal ponto de não o caber em qualquer sistema,
pois todos falham. Nenhum sistema é digno de tal pessoa. Não se pode esquecer que a marca do cristão deve ser a humildade e a do adversário a soberba. Nos dias de Cristo, qual sistema foi digno dele? Mas ele foi apresentado no sistema, cresceu no sistema, pregou no sistema, curou no sistema. Abre aspas, abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam a harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Fecha aspas. Romanos 12, versículo 14 ao 16. A soberba foi o pecado da igreja de Laodiceia. Era tão rica que julgava não ter falta de nada. Muitos são assim, são tão bons, se julgam que já têm tudo e não precisam de nada. Livros de teólogos, outros cristãos que não são da mesma congregação, não têm nada para acrescentar-lhes. Quanta soberba! São contra a teologia e usam as Bíblias traduzidas por teólogos. Quanta incoerência! A apostasia à luz da Bíblia. É comum seitas taxarem de apóstatas os que abandonam seu convívio em tais lugares. Isso é uma forma de escravizar a mente dos membros, de modo que não deixem o ambiente, a teologia do medo. Quando o membro abandona a seita, vai sofrer represália, a ponto de muitos ficarem doentes emocionalmente. Algumas seitas impedem quais ficaram de conviverem com seus familiares e amigos. Essa proibição em alguns lugares é aberta, em outros são veladas, ou seja, não proíbem, mas incutem no meio de falsos ensinos o perigo de convivência. Não são poucos que descobrem que os muitos amigos que julgavam ter na seita, na verdade, não eram tantos assim. A frustração para muitos quando isso acontece é muito grande, pois dependendo do tempo em que viveu na seita, toda a sua relação social foi construída em torno dos membros. Somente o ensino correto das Escrituras, somado a alguns casos ao tratamento psicológico, poderia salvar tais indivíduos do sofrimento. Posso assegurar ao leitor que, à luz da Bíblia, a verdadeira apostasia somente acontece com o abandono da fé em Cristo ou das doutrinas fundamentais da fé cristã ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. O corpo de Cristo é composto por membros remidos que se encontram em diversas denominações cristãs. Portanto, ninguém que deixe uma denominação cristã para congregar em outra, segundo a Bíblia, é apóstata. Que Deus abençoe ao leitor e o fortaleça na fé em Cristo. Sola Escritura, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Solas Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Glória, somente a Deus glória. Abre aspas, se o homem interior é tal que se acha seu deleite na lei de Deus, porque foi criada conforme a imagem divina, com a finalidade de ter comunhão com ele, é certo que não haverá palavra alguma que lhe cause mais deleite o que a palavra de Deus. Fecha aspas. Zwinglio. Considerações finais. Com essa pequena obra, buscou o autor demonstrar o quão preocupante é deixar uma comunidade à mercê de uma fórmula interpretativa das Escrituras, onde não se conhece o limite entre o devaneio de uma mente fértil e a iluminação real do Espírito Santo. Há uma massa de cristãos sinceros errando por não conhecer as Escrituras. O triste é que muitos estão sofrendo o peso de um legalismo religioso dominados por líderes gananciosos
e muitas das vezes soberbos ao ponto de sacrificar todo um povo para manter seu ego satisfeito. A interpretação, que muitas das vezes é apresentada à comunidade como fruto da revelação do Espírito Santo, tem de aprender os adeptos que, mesmo insatisfeitos, não ousam procurar outro ambiente que lhe ofereça maior segurança à luz das Escrituras. A teologia do medo tem imperado em muitos lugares, enquanto isso, cristãos sofrem por desconhecerem a real doutrina do sangue, a justificação pela fé, e com isso não podem desfrutar do descanso que a graça de Deus oferece ao cristão. Espera-se que, a partir dessa obra, o leitor procure se aprofundar nos pontos abordados para o seu crescimento. A última mensagem para a igreja foi dada aos apóstolos de Cristo e registrada nas Escrituras, não cabendo a qualquer outro cristão acrescentar-lhes novas revelações sob o peso de serem julgados por Deus, ficando a cargo da igreja, após o encerramento do cânon bíblico, apenas a interpretação do texto bíblico. Que Deus assim nos abençoe.